Então vamos falar um pouquinho dos linfócitos. Linfócito, célula primordial da imunidade adquirida. A gente pode dizer que dos linfócitos, né, ele é uma terceira linha de defesa, os linfócitos T, eles vão nascer na medula e amadurecem no timo, que é esse órgãozinho aqui que fica entre os pulmões. E nele vai ser produzido lá, ele vai sofrer o amadurecimento os linfócitos CD4. Os linfócitos CD4, pessoal, eles funcionam como verdadeiros generais do nosso sistema imunológico. É eles que vão determinar, né, por exemplo, quando uma célula dendrítica chega com um componente para ele, né, para o CD4, fala assim, ó, achei isso aqui no sistema imune, no sistema circulatório. Beleza, ela vai pegar aquilo lá e fala assim, tá, CD8, vai lá resolver, né? E aí essas células vão induzir ali a fagocitose, né, mediar a defesa, ou seja, englobar o agente agressor por fagocitose e evitar que ele continue a proliferar, se for uma bactéria, alguma coisa assim. Ela também vai ser responsável, né, em formar células, né, duplicar células de memória, tá? E também uma que a gente chama de plasmócito, né, induzir a produção dos plasmócitos, que é a célula B ativa. Então a célula B, ela normalmente se divide em duas, ou as células de memória e as células que são as ativas, que vão lá produzir anticorpo justamente para neutralizar, né, o antígeno. Então, as células TCD4, elas são muito importantes, elas que coordenam essas atividades, tanto a fagocitose no primeiro momento, né, para evitar que aquele agressor continue, né, causando infecção, como também produzir antígenos específicos. Aí ele vai falar lá com o linfócito, no caso o linfócito B, com antígenos específicos para neutralizar aquele agressor antes mesmo dele poder promover algum tipo de infecção. Da próxima vez que a gente tiver um contato com aquele agressor, o nosso sistema imunológico vai estar gaiato. Ele vai conseguir pegar muito antes dele pensar em reproduzir ou proliferar. E isso vai ser tão rápido que você não vai ter sintoma nenhum. Por quê? Porque tem as células de defesa e as células de memória, tá? Então a gente tem que ver aqui que o linfócito também se prolifera em outros tipos de célula, né? Então células B, células T, né? As células B principalmente produtoras de antígeno, as células T, que também são as células que fazem toda essa organização, digamos assim, tá? E as natural killers, que são linfócitos natural killers, eles são uma coisa mista. Eu aconselho, né, sempre vocês estudarem o sistema imunológico, ele é muito complexo. Eu teria que fazer umas 5 aulas aqui pra gente poder conversar só sobre isso. É super interessante, existem diversos tipos de linfócito, mas o que eu quero deixar claro é que o linfócito T, ele é importante, ele é o general do nosso organismo, da linha de defesa adquirida. Então é ele que vai coordenar, né, tanto as células de memória quanto também a ação imediata para combater aquela infecção. O linfócito B, ele nasce e amadurece na medula óssea, diferente do linfócito CD4, que ele vai para o timo para poder amadurecer. Após a maturação, os linfócitos migram para os órgãos linfóides. Isso é normal, eles ficam lá reservados. Conforme vai tendo alguma agressão, eles são liberados para poder, então, combater aquele agente agressor. O linfócito CD4 também é chamado de helper, né, ou ajudante, auxiliar. Ele irá coordenar a ação do CD8, né, que é citotóxico, ou seja, ele vai para matar aquele agente. Né? Se for uma bactéria, ele vai para poder agredir a bactéria, matar, causar a apoptose daquela bactéria. O linfócito B, que irá se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos, perdão. Ou poderá se diferenciar em células de memória, isso aqui eu já falei. Os linfócitos CD4 são os generais, né, do nosso sistema imune adaptativo, e eles podem aprender a memorizar, reconhecer e destruir os micro-organismos estranhos que entram no nosso corpo.